Bem, eu retirei essas duas provas de estado, né? E eu vou colocar elas agora no secador de papéis. Então aqui na escola nós temos, né, esse móvel, que é um secador de papéis, que nós deixamos depois da impressão aqui na escola. Eu gosto de um período de 12 horas para uma boa secagem. Muitas vezes o aluno fica ansioso no término do trabalho de levar para casa. Mas se você condicionar numa pasta, você pode, né, manchar o seu trabalho. O que é importante na arte da impressão, por mais que seja uma prova de estado, você perceber o papel limpo, não tem marca de dedos, né, e não tem nenhum borrão nessa zona que nós chamamos da mancha gráfica. Então, para ter uma boa secagem e não correr esse risco de borrar a mancha, né, nós deixamos no secador de papéis. Bem, vou fazer uma demonstração com as 3 matrizes. Então vou aproveitar aqui essa cama de papel aqui de jornal que eu já montei, sempre descartando aqui que já estava carregado, e vou entintar 3 matrizes. Novamente, carrego bem o rolinho nessa zona de excesso de tinta. Nessa outra zona eu vou esticar bem a tinta e repito, prestando bem atenção se tem alguma sujeira, algum ruído na tinta. Eu retiro com a espátula. Perceba a importância do descansador do rolinho, né? Quando eu paro aqui de utilizar ele, repouso ele na mesa, eu sempre utilizo aqui o descansador para não ficar sujando, né, a mesa tinteiro. Então, através desses vídeos, eu quero que vocês percebam essa importância da arte da impressão. Como você consegue trabalhar mantendo uma ordem no estúdio. Você está trabalhando com tinta, com a tinta gráfica. Então, para sujar as mãos, a roupa, é muito fácil. Então, tem que ter uma atenção e um controle no uso de todo esse instrumental. Aqui eu já vou colocar aqui no berço. Eu já fiz uma marcação aqui, né? Queria um gabarito para trabalhar as 3 matrizes. Aqui eu posso até aproveitar com uma matriz menor, ok? Não está difícil de conseguir jornal ultimamente, então eu posso aproveitar aqui, novamente carregar o rolinho e descarregar aqui na matriz. Eu gosto sempre de trabalhar assim, tintando e avançar na matriz para ela ficar uma passagem uniforme. Deixa eu aproveitar e já entintar outra, já levo todas para o berço. Atenção no som da tinta, um som interessante para você perceber que tem uma quantidade boa de tinta na mesa tinteiro. Por que é importante esse som? Quando você não escutar nada, você só perceber o som
da passagem do rolinho sem o som da tinta, quer dizer que está faltando tinta nessa zona de esticagem da tinta. Por último, então, por mais que eu tenha cuidado, eu acabo sujando as pontas dos dedos, né? Porque eu estou manipulando a matriz de tintada, então eu acabo sujando as pontas dos dedos. Então eu vou utilizar o talco industrial. Ele é muito importante no estúdio, né? O impressor, aqui sempre de impressor, ele sempre passa um pouquinho do talco para justamente não passar essa tinta das pontas dos dedos para o papel. Novamente, o berço, essa prancha onde eu vou ter o meu registro, o gabarito, para colocar as minhas matrizes, manter sempre esse padrão na minha tiragem, na minha edição. O papel eu consigo encaixar bem aqui no meu gabarito. E vou colocar o feltro para suavizar a pressão. É muito importante frisar aqui, que é algo que até estava discutindo aqui com o professor Júlio, essa atenção do aluno nessa ordem. Então, a ordem correta sempre é matriz, papel e feltro, o feltro em cima. E prestar atenção para não acontecer esse erro daqui, que é um erro muito comum no estúdio de gravura. Essa falta de atenção do aluno, que esqueceu de colocar o papel e acabou imprimindo no feltro. Então nós temos que ter uma atenção, né? Não pode ter distração no estúdio de gravura, ainda mais no estúdio onde você trabalha, né? A questão do coletivo, é um estúdio coletivo. Então você tem esses materiais de suporte que fazem parte aqui do nosso estúdio. E são materiais caros, né? O feltro é um material muito caro. Então ele tem essa importância para suavizar essa pressão, para manter a qualidade da impressão no papel. E é o tecido ideal. Você não consegue um substituto para o feltro. É o tecido ideal. E o feltro, ele acaba sendo um tecido muito caro no mercado. Um pedaço desses de feltro, que é quase o tamanho de uma folha A3, ele custa em torno de 100 a 200 reais no mercado. Então ele é um material muito caro. Então tem que prestar atenção para não cometer esse erro de manchar o feltro. Deu a pancada. Aproveitar que a prensinha está calçada aqui na outra. Vou tirar essa primeira prova de estado. O relevo seco, como ele fica. E a primeira prova de estado do conjunto. Percebam
Aqui a matriz menor já está com uma qualidade boa. Repito, é a primeira entintagem dela no dia. Então recebeu bastante tinta, tem uma coisa bem suave faltando aqui em cima. Essa outra matriz ainda merece atenção para carregar mais tinta. Repito, primeira entintagem dela no dia, dessa matriz. E essa matriz já é a terceira dela, então ela já está conseguindo equilibrar mais. Já perdeu aquela mancha bem forte que ela tinha. Mas é isso. A prova de estado, ela é uma prova onde você vai carregando a matriz, vai mantendo uma quantidade boa de tinta, criando esse equilíbrio, até chegar ao ponto que você percebe que você já tem uma prova boa para tiragem. Então, muitas vezes, no estúdio de gravura, o impressor que está imprimindo para o artista, ele fica nessa responsabilidade de chegar nessa prova boa para imprimir, essa prova boa para tiragem. E muitas vezes você tem essa identificação na gravura. Então você tem as PS no formato de fração P/E, prova de estado. Quando tem uma quantidade grande de provas de estado, muitas vezes o artista faz até uma tiragem, outras vezes não. O artista até anula, joga fora, porque não tem interesse na prova de estado, ele quer a edição, a tiragem. Mas quando chega na prova boa para imprimir, nessa prova, quando o artista tem um diálogo com o impressor e ele chega nesse ponto da prova boa, né, ele começa a sua tiragem. E muitas vezes você tem a PI, a prova do impressor, a P/I, que também pode ser aquela prova que vai servir de referência do impressor. Então essa prova boa para a tiragem fica do lado da prensa, e cada prova nova que ele vai tirando, ele vai comparando com essa boa para imprimir, boa para a tiragem. Uma vez teve uma exposição de gravuras do Burle Marx, aqui na Caixa Econômica Federal. E quem promoveu essa exposição foi o estúdio Imagos, um estúdio muito famoso em São Paulo, de impressão, das técnicas tradicionais da gravura. E o que me chamou a atenção nessa exposição é que todas as gravuras no estúdio, na Caixa Cultural, todas as gravuras na Caixa Cultural eram boas para impressão, que era o acervo da Imagos. Então o estúdio Imagos de São Paulo fez essa edição, uma tiragem para o Burle Marx. Só que no acervo deles, nas mapotecas do estúdio, ficaram essas boas para impressão, essas impressões de referência para o impressor, para a tiragem. Então é interessante, toda vez que você vai visitar uma exposição, você prestar atenção, né, justamente nessa legenda. Então você tem essa convenção internacional da gravura. Outra coisa, fato interessante, você pode encontrar uma gravura com o H/C. H/C. Hors commerce. Que é o quê? É uma impressão, em francês, né? Fora do comércio. Então, muitas vezes o artista, quando ele prepara uma tiragem, uma edição, ele tem as provas de estado, a prova boa para imprimir, a prova do impressor, e ele pode pegar uma das suas provas e botar HC e destinar para uma instituição, para um museu. Então é uma prova que é fora do comércio, que não pode ser vendida, HC. E em seguida você tem a tiragem, que pode ser 10 cópias, 50, 100. Uma vez eu vi uma gravura em metal que era 465 de 999. Então era uma gravura em metal onde foram tiradas 999 cópias.
Então eu vi lá, formato fração 465 de 999 cópias. Então uma tiragem bem grande. Bem, então procedendo aqui, pegando essa prova de estado, desço aqui a grade e coloco no secador. Era muito comum nos estúdios de gravura, onde eles recebiam encomenda, né, do artista. Um exemplo, né, Gustave Doré. Gustave Doré, ele era um grande ilustrador, um grande artista, que ele enviava o desenho para um estúdio de gravação, onde você tinha os artesãos que eles entalhavam a matriz, né? Um exemplo, a Divina Comédia, Dante Alighieri, que o Gustave Doré fez toda a ilustração. Então ele criou o desenho, mas você teve o artesão que criou a matriz, para multiplicar aquela imagem. Aí no final o estúdio, né, faz esse X justamente para interromper, né, essa continuidade das cópias, anulando a matriz, né? E é interessante que essas gravuras do Gustave Doré, elas têm a assinatura dele e também tem a assinatura dos artesãos que talharam a matriz. Isso. No próprio livro do Dante Alighieri, você consegue ver na borda do livro essas assinaturas. Que eram, Paulo, os gravadores, eles gravavam, na verdade, eles concebiam a gravura, mas eles estavam tão ocupados que no ateliê deles, eles tinham lá os seus ajudantes, que eram também artistas, e esses artistas gravavam. E tinha impressores, e impressores imprimiam as gravuras deles, e eles ficavam produzindo a parte compositiva, digamos assim, e a parte técnica. Quem executavam eram profissionais técnicos, que até o nosso século atual nós temos ainda os impressores, grandes impressores, que são reconhecidos no mundo todo e que nós, professora Ieda Maria, por exemplo, ela fazia litogravuras e pedia para que elas fossem para São Paulo, era São Paulo Grosso, de Grosso. Não, em Magos, um estúdio de gravura em São Paulo, especializado em técnicas tradicionais. Então lá eles têm toda a estrutura com prensas de gravura em metal, lito. Então o artista chega, faz o trabalho na matriz. Muitas vezes eles levam, no caso da litografia, eles levam a pedra até o artista, né, que ele desenha em casa. Aí eles levam a pedra para o estúdio e com o artista vai definir a impressão. Mas eu me lembro que Antônio Grosso chegou a receber vários trabalhos, e Ieda mesmo chegou a me confessar de que ela preparava o trabalho e mandava para Grosso imprimir o trabalho do litográfico. No Rio de Janeiro. E o Imagos em São Paulo, e Grosso, o estudo dele era no Rio. Antônio Grosso, grande impressor, né?